Olá, bom dia. Uma alegria poder falar com você mais uma vez. Quero ler hoje um texto de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava sozinho ali. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Nestes dias aí desta pandemia, e nós já temos falado bastante sobre isso, em todos os lugares nós ouvimos notícias sobre isso. Você liga os noticiários, a notícia é sempre a mesma. Mais de 4 milhões de pessoas já morreram em todo o mundo e muitas pessoas continuam sendo contagiadas diariamente. Uma coisa que acontece quando estamos passando por momentos difíceis é que nós começamos a olhar para as dificuldades e esquecemos de olhar para o Senhor. Esse texto aqui eu aprecio, eu gosto muito, porque ele me ensina que o meu foco deve ser o Senhor. Pedro estava caminhando muito bem enquanto ele olhava para Jesus. No momento em que ele começou a olhar para o mar agitado, ele começou a afundar. Isso é o que temos visto nesses dias. Muitas pessoas têm deixado de olhar para o Senhor e têm olhado para as circunstâncias. E quando começam a olhar para as circunstâncias, elas começam a sentir medo, elas começam a ficar preocupadas, elas começam a ficar desesperadas e elas começam a perder a fé e então começam a afundar nesses problemas, a afundar nas dificuldades, a afundar na insegurança, porque não estão olhando para o Senhor. Eu aprendo com Pedro, eu aprendo neste texto que o meu foco deve ser o Senhor. Nós não devemos viver pelas circunstâncias, devemos viver pela fé. E quando vivemos pela fé, nós olhamos para o Senhor, nós confiamos no Senhor e nós superamos as dificuldades. E superamos as dificuldades porque nós estamos olhando para o Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos olhar para o Senhor, confiando no Senhor, que Ele vai ordenar e o mar vai acalmar. Ele vai nos convidar para estarmos com Ele e nós estaremos com Ele totalmente em segurança. Isto é algo que nós podemos e devemos fazer. Devemos continuar caminhando com o Senhor. Pare de ficar vendo notícias ruins, notícias que causam insegurança a você, mas coloque o seu foco no Senhor. Comece a olhar para as Escrituras,
Comece a olhar para o Senhor, comece a ler a palavra de Deus, e na palavra de Deus você vai encontrar palavras de fé, de encorajamento, de esperança, palavras que podem trazer para você uma palavra que vai acalmar o seu coração e que vai deixar você em paz. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te dê uma semana maravilhosa, uma semana de grandes bênçãos, olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que isso vai acontecer e a sua semana será assim. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor está conosco, muito obrigado porque nas horas mais difíceis podemos sentir a tua presença, podemos andar com o Senhor, podemos meditar na tua palavra e o Senhor renova a nossa fé. Dê a cada um de nós uma semana, Deus, de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana em que possamos olhar para o Senhor, manter o foco no Senhor e não apenas continuar olhando, Deus, para as circunstâncias, mas queremos continuar olhando para o Senhor. Ajuda-nos a fazer isto, para que tenhamos alegria, tenhamos paz, tenhamos conforto, tenhamos segurança, porque o Senhor está conosco. Abençoe, ó Deus, cada um neste dia, nesta semana. Oramos assim, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.